A gente já teve episódios bem preocupantes de violência política. Graças a Deus foram episódicos, mas a gente está caminhando para uma guerra civil. Isso não parece estar ligado com o sistema político organizado. Esse fenômeno está acontecendo no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na França, está acontecendo na Inglaterra, está acontecendo na Argentina, está acontecendo na Venezuela. Enfim, muitos exemplos de sistemas políticos muito diversos, multipartidários, bipartidários. Está acontecendo em sistemas parlamentares presidenciais. O que a gente está falando é um fenômeno que está na sociedade civil. Em outros países, esse aumento desse antagonismo, dessa adversariedade, dessa hostilidade com quem tem identidades adversárias, à medida que ele aumenta também a disposição de saídas violentas para crises políticas. Como essa adversariedade, essa hostilidade, ela é muito profunda, eu passo a olhar esse outro como um ator de má fé, um ator extremamente prejudicial ao sistema político, e eu passo a ambicionar a exclusão dele da comunidade política por meio da prisão, por meio do exílio, por meio do assassinato. E a chance disso desaguar numa guerra civil é grande. Nos anos 90, principalmente, final dos anos 80, dos anos 90, a gente teve, em determinado momento, por causa das crises fiscais, o sistema de previdência inchou e a gente não tinha mais espaço orçamentário para política discricionária. O orçamento público, no mundo afora, em pouquíssimas exceções, ele estava muito estreito. Quando ele ficou muito estreito, esquerda e direita não se diferenciavam bem. Porque você votava no partido de direita, você votava no partido de esquerda, a política pública, no final da conta, era muito parecida. Isso gerou uma crise no sistema político. Nessa época, a confiança nos partidos políticos e a confiança no sistema político, ela passou a ser declinante, ela passou a cair. Como o sistema político ficou pouco diferenciado, ele precisou se hiperdiferenciar. Ele capturou no seio da sociedade civil processos de antagonismo e trouxe para dentro, que é o que a gente chama de guerras culturais. O que são as guerras culturais? O movimento negro, o movimento gay e o feminismo, eles estavam fazendo mudanças na sociedade. Eles não estavam muito preocupados em fazer mudanças legislativas. A partir de um certo momento, eles passaram a ser bem-sucedidos nas universidades, as artes, os meios de comunicação. Eles passaram a incorporar esses valores novos trazidos por esses movimentos, né? E quando isso aconteceu, os conservadores, que eram, no passado, anteriormente a esses movimentos, eles eram uma maioria, eles começaram a perceber que eles estavam caminhando para se tornar uma minoria. E se organizaram politicamente. Então, conservadores católicos, conservadores evangélicos, aqui no Brasil não são tão importantes, mas em outros países são conservadores judaicos, né, eles começaram a fazer uma aliança interreligiosa contra esses movimentos e deflagrar o que a gente chama de guerras culturais. E é por isso que a polarização política ela está centrada nesses temas. É aborto, ela é casamento gay, ela é ideologia de gênero, ela é escola sem partido, ela é porte de armas, é isso. Não estamos falando de política social, SUS, isso não divide, ou divide pouco. O que divide mesmo a sociedade são esses temas morais. E essa é a explicação de todas que me parece mais persuasiva. Primeiro, elas não estão nos extremos. Primeira coisa, elas não estão nos extremos. Elas aprofundaram identidades. Ela não é entre extremos, ela é entre polos. Né? E esses polos, eles simplesmente estão muito arraigados. E eles são intolerantes, mutuamente tolerantes. Não estou dizendo que, digamos, os excessos antidemocráticos do Bolsonaro são equivalentes aos excessos antidemocráticos do Lula. Não são equivalentes, não precisam ser equivalentes. Mas o fato deles não serem equivalentes não significa que essa estrutura não é relacional. O problema é que, ao assumir esse jogo, eu fortaleço o outro lado. Mas isso é inequívoco. Isso é inequívoco. Eu fortaleço esse jogo. Mas esse jogo é um jogo no qual eu crio uma dinâmica que vai tornando cada lado a caricatura que o adversário faz de você. O teu adversário te define. E o teu adversário te corrompe. E isso tudo
acentua o processo, porque vai confirmando a expectativa que o adversário faz de você. Então, essa é uma dinâmica muito deletéria. Ela não só cria intolerância política, ela vai degradando a qualidade política desses dois povos, fortalecendo os piores elementos dentro deles e as piores características dentro deles. O que a gente tem visto é que muito mais importante do que a opinião política das pessoas é essa identidade nela mesma, ou seja, a camisa que a pessoa está vestindo. E que, na verdade, o antagonismo entre as identidades adversárias, ser de esquerda, ser de direita, ser conservador, ser feminista, e assim por diante, esse antagonismo ele vai crescendo e ele vai se aprofundando numa velocidade muito maior do que a divergência de opinião. Na verdade, a divergência de opinião é muito, entre as pessoas que usam camisas opostas, é muito menor do que você esperaria. O que está havendo é um jogo de uma espécie de uma dinâmica de grupo, na qual eu me associo a um determinado grupo que adota uma determinada identidade, que ela é construída negativa, como negação da identidade adversária. E tem várias, tudo indica que tem vários desses jogos operando de maneira simultânea, e que talvez eles comecem a ficar alinhados. Esse fenômeno não é um fenômeno brasileiro, mas ele está acontecendo em toda parte, e aqui está acontecendo de maneira bastante pronunciada. É um problema difícil de desarmar, mas a gente tem que parar de jogar o jogo da política com o coração e entender o que está acontecendo e jogar um pouco mais com a consciência, buscar aproximação. Isso não vai se resolver acelerando os antagonismos. A gente tem que evitar que mais pessoas entrem nessa dinâmica, e as pessoas que estão nessa dinâmica têm que sair. Não tem outra saída. Né? Isso passa pelo sistema político, passa por nós na sociedade civil.